Alô, sexto ano e sétimo ano, tá bom? Presta atenção na nossa aula de informática. Acredito que vocês vão gostar muito dessa aula, tá bom? Lembrando, ela é apenas o princípio para a gente dar uma aprofundada legal nos conteúdos, são muito legais. São programas que a gente pode considerar como clássicos, tá bom? São programas que a princípio a gente pode dizer, é chato, tal, mas tem ferramentas incríveis. E é isso que eu quero apresentar para vocês, ok? E nesse exato momento eu irei apresentar para vocês alguns atalhos, algumas ferramentas que a gente vai utilizar tanto no mouse como no teclado, tá bom? Fica comigo! Olha aí, pessoal, a gente vai utilizar muito essa tecla aqui, tá bom? Então, nesse teclado, por exemplo, olha só, ela não está mais utilizando a palavrinha Tab, tá bom? T-A-B, que é o resumo que a gente vai observar agora na programação, que é o resumo de tabulação. Então, quando eu estiver falando, explicando lá na aula, e falar, e você lá no seu teclado, na tecla Tab, alguns teclados irá aparecer a palavrinha, as 3 letrinhas. Outros só irão aparecer esse estilo aqui de seta, tá bom? Então, essa daqui é a tecla Tab, ok? Ok, pessoal. Depois da tecla Tab, observe que a gente tem outra aqui, Caps Lock, tá bom? Se vocês observarem, essa tecla aqui, ó, se refere justamente a essa lâmpada aqui, ó, central. Dependendo do teclado, além de ter essa palavra aqui, ela também tem outra, né? Então, é fácil. Quando essa tecla está ativada, ok? A lâmpada aqui central, ela está acesa. Quando ela estiver ativada, significa que todas as letrinhas que vocês estiverem digitando ficarão maiúsculas, tá bom? E se você quiser desativar, outro clique e você verifica justamente a lâmpada central. Se a lâmpada estiver apagada, significa que todas as letras que você irá digitar ficará minúsculas. Ok, pessoal? Uma outra situação, olha só a tecla de espaço. Eu sempre vou repetir isso. Qual é o espaço necessário de uma palavra para outra quando você estiver digitando? Um único espaço, tá bom? Nada, eu acho que está junto demais, tá bom? Mais espaço, sustenta isso aqui. Não, é somente um espaço, ok? Uma outra tecla que a gente vai utilizar é justamente o Enter. Em alguns teclados aparece a palavra aqui, ó, Enter. Nesse teclado, por exemplo, não. Mas o formato é o mesmo para todos, tá bom? Essa tecla aqui, Enter, quando eu estiver falando lá no vídeo, é justamente para a gente pular a linha, ir para a próxima linha, um único clique, ok, pessoal? Saindo da tecla Enter, eu tenho essa tecla aqui, ó. Quando você estiver digitando e errou alguma palavra, simplesmente você volta, isso aqui apaga, ok, pessoal? Certo? Outro detalhe super mega importante. Geralmente quando vocês estiverem trabalhando no Word, e eu vou falar para você, professor, nem todas as ferramentas aparece o nome. Aí lá no programa que a gente vai ver agora, ok? Quando você repousar o ponteiro do mouse sobre a ferramenta, ele vai aparecer o nome da ferramenta. Além disso, irá aparecer também teclas de atalhos. Geralmente a tecla de atalho é CTRL, olha lá aqui, ó, CTRL, e por exemplo a letra C. Então quando aparecer lá, na tela do seu computador, CTRL mais C, então como é essa combinação? Você clica essa tecla mais essa, ok? Fez a combinação. Ou qualquer outra tecla, sempre sustenta e clica qualquer outra tecla que o comando estiver pedindo. Outra situação muito interessante, olha essa tecla aqui, ó, do botão iniciar. Ou você clica com o mouse lá na tela do botão iniciar, ou simplesmente utilizando o seu teclado. Ok, pessoal? Vamos à aula. Ok, pessoal, outra coisa que eu já iria me esquecendo antes de eu ir para o programa é sobre a configuração do mouse. Então, a configuração que eu irei passar agora para vocês é justamente a configuração para a mão direita, tá bom? Então, utilizando a mão direita, esse botão aqui, ó, então observe, esse botão aqui justamente ficará sobre ele o seu dedo indicador.
esse daqui central, o seu dedo médio, e esse daqui ficará justamente o seu dedo anelar, tá bom? Então, na configuração de vocês, olha só como fica na configuração, na visualização de vocês, certo, pessoal? Ok? Uma outra situação importante, tá bom? Que alguns alunos deixam passar despercebido, deixa muito passar despercebido. Então, o que é que acontece? Olha só, quando eu pedir lá no programa um clique com o botão esquerdo, esse aqui, um clique com o botão direito. Quando eu pedir clicar, sustentar e arrastar, é esse botão aqui. Então você clica, sustenta e arrasta o mouse, tá bom? 2 cliques, esse botão aqui. Ok, pessoal? Agora de verdade, vamos embora para a nossa aula. Olá, pessoal. Olha só, estamos aqui com a interface, não é? com a parte, né, visual. Olha só a nossa, né, tela do Word. Como falei anteriormente para vocês, o Word é um programa destinado para a edição, né, de textos. Mas eu venho provando para vocês, observe aí o primeiro vídeo de informática que eu lancei para todas as turmas do 6º ao 9º ano. A gente pode fazer, dependendo da criatividade, da nossa necessidade, diversas outras funções utilizando o Word, tá bom? Nesse exato momento, né, a gente está aqui com o Word e eu gosto muito de lembrar que você tem diversos caminhos que você pode chegar, né, a esse programa, tá bom? O primeiro caminho, você pode vir aqui no botão iniciar do seu computador, ok? E aqui você pode procurar a pasta, olha aqui, Microsoft Office, ok? E nessa setinha aqui, ó, você pode clicar e aqui você vai procurar o documento Word. Olha ele aqui, Word, Microsoft Word 2010, né? Dependendo da versão do seu computador, pode ser 2003, 2010, como esse daqui, ou 2013, né? É a versão até então mais recente, tá bom? Então aqui é o primeiro caminho. O segundo caminho, você pode vir aqui, ó, digite aqui para pesquisar. Basta você digitar, né, o programa, né, o nome do programa, o Word. Olha só, uma parte dele já apareceu aqui, ó, Microsoft Word 2010. Basta você clicar com o botão esquerdo do mouse, tá bom? Clicando com o botão esquerdo do mouse, você tem acesso, né, à face desse programa. E um outro caminho, ele é mais fácil, é através do atalho que está aqui na barra de tarefas, tá bom? Então, alguns computadores, né, que vocês estão utilizando, esse programa está também disponível aqui, ó, na barra de tarefas, ok, pessoal? Bom, o Word, né, está aqui apresentando a sua face para nós, certo? Vocês podem observar que eu tenho aqui, ó, os menus. Eu tenho o menu arquivo, esse menu arquivo, olha só o que ele contém, salvar, salvar como, depois a gente vai descobrir, né, qual é a diferença desse salvar e salvar como, e assim por diante, ok? No outro menu, que é o menu iniciar, como vocês puderam observar, logo que a gente abre o programa, é o primeiro menu que ele vai apresentar todas as suas ferramentas. Então observe aqui, ó, que eu tenho diversas ferramentas, ok? Olha só, olha o menu inserir, eu tenho outras ferramentas. Olha, layout da página, cada menu um conjunto de ferramentas, ok? Referências, correspondências, revisão e exibição, tá bom? Vou colocar aqui, né, em página inicial. Um outro detalhe que eu gostaria que vocês ficassem atentos, dependendo do computador que vocês estão utilizando, eles podem aparecer as ferramentas relacionadas aos menus, ou pode acontecer isso aqui, ó, ok? E aí é obrigatório você, ó, clicar em cada menu para aparecer as ferramentas.
Ao sair dessa parte e clicar em qualquer outra aqui, não é, dessa tela, observe que a barra de ferramenta ela sumiu. Para resolver isso, simplesmente você vem aqui, ó, nessa setinha aqui no canto, tá bom? Você pode clicar e aí você está ativando, né, se assim a gente pode dizer, a exibição das ferramentas de cada aba. Ok, pessoal? Outra situação que você vai encontrar na parte superior, você vai encontrar a régua, tá bom? E aqui, ó, do seu lado esquerdo, né, na vertical, você também irá encontrar essa régua. Observe que a régua ela tem duas partes aqui, ó, que ela está com outra cor. Olha, tanto essa, olha aqui e olha aqui. Tá bom? Essa parte aqui é nada mais, nada menos do que a margem. Observe o que eu irei fazer agora. Estou digitando aqui letras aleatoriamente, tá bom? Quando você está digitando, observe que quando chega nessa parte, ó, automaticamente, ok? O que significa isso? Olha só, ele formou aqui, ó, a margem, né, lateral, ou as margens lateral, e também a margem superior e também a inferior, ok? Para ter acesso à parte inferior deste documento aqui que a gente está treinando, você simplesmente vem aqui, ó, na barra de rolagem, você com o botão esquerdo do mouse, você clica, sustenta e arrasta, ou simplesmente você clica na setinha aqui, ó, tá bom? E aí você vai ter acesso a todo o seu documento, tá bom? Até o final, ok? Uma outra situação também interessante, que é bom a gente destacar, é que essa folha aqui no Word, a gente chama de página, folha e assim por diante. Quando a gente for para outros programas, por exemplo, como o Excel, essa página a gente vai chamar de planilha. E quando a gente for trabalhar com o PowerPoint, que é fazer apresentações, essa folha a gente vai passar a chamar de slides, tá bom? Uma outra situação que eu gostaria de destacar é justamente o zoom, tá bom? Então, nessa parte aqui superior, acima do relógio, olha só, no botão menos, olha só, você tem acesso a esse tipo de configuração. No botão mais, tá bom? Olha só, você tem esse tipo de visualização. Geralmente, a visualização padrão que o programa apresenta, logo que você vem acessando, não é de 110% e assim por diante, que é justamente esse tipo de configuração. Ok, pessoal? Vamos utilizar algumas ferramentas, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender a fazer hoje é um sumário ou índice, e a mesma lógica você vai poder aplicar, não é? Quando você for elaborar um cardápio, tá bom? Então, é a mesma lógica, só irá mudar, é lógico, o conteúdo, tá bom? Mas a elaboração, ela segue com com a mesma lógica. Observe aqui que eu já tenho o cursor, tá bom? Então, vamos fazer um sumário, tá bom? De um determinado livro, certo? Então, irei digitar sumário, certo? Olha só, dei um espaço. Outra coisa que eu gostaria de destacar, pessoal, quando você estiver digitando, não é, no Word, qual é o espaço necessário entre as palavras? O espaço necessário entre as palavras é apenas de um espaço no seu teclado, tá bom? Um único espaço. Passou disso, o próprio computador, o próprio programa irá sinalizar que tem algo errado, ok? Pronto, então digitei aqui a palavra sumário. Logo eu vou para a tecla Enter do meu teclado, tá bom? Olha só o que acontece. Enter, certo? Então eu vou querer esse espaço aqui. Só que agora eu estou fazendo o sumário de um livro, um determinado livro. Irei fazer esse sumário utilizando os capítulos e as suas devidas páginas, tá bom? A primeira coisa que a gente deve atentar,
não é? Antes de você elaborar, você precisa vir aqui, ó, página inicial, você vai procurar a palavra parágrafo e quase invisível aqui eu tenho uma pequena seta. Olha só, quando eu coloco a seta do mouse em cima, olha só o que acontece, ok? Uma outra situação, pessoal, não se preocupe com os nomes das ferramentas. Observe aqui que grande parte das ferramentas nenhuma tem nome, com exceção dessas daqui, ó. Pincel de formatação, colar, copiar, ok? Mas a grande maioria não tem nome nenhum. Ah, professor, e como é que eu irei descobrir? Basta apenas você estacionar o ponteiro do mouse, né, sobre uma dessas ferramentas e observe o que acontece. Aparece o nome da ferramenta e ainda aparece teclas de atalhos para você acessar essa ferramenta. No caso aqui, a tecla de atalho é a tecla CTRL mais a tecla E, ok? Então, seguindo aqui, ó, eu irei vir para parágrafo, procurarei esse botão, clico com o botão, né, esquerdo do mouse. Aqui eu não vou fazer nada até então. Logo eu venho aqui, ó, para o botão que está denominado tabulação, certo? Então o botão tabulação, clico, ele irá aparecer essa tela aqui, tá bom? Então aqui ele já está configurado, tá bom? Só para a gente treinar, certo? Eu vou começar aqui do zero, ok? Certo? Então, professor, então como eu vou trabalhar com essa tela, essa configuração de tabulação? Observe aqui, ó, tabulação padrão. Você tem que se atentar, observe, a minha folha ela tem o seu limite de utilidade. Quem vai dizer isso? A régua. Observe aqui que ela começa do zero, olha só, passou aqui do 14, 15, ok? Então eu tenho 15 centímetros praticamente de largura. Então é o que eu irei colocar aqui, só que eu não irei colocar 15 centímetros. Observe, eu sou obrigado a colocar 15 cm, a unidade de medida. Depois eu venho para esse lado aqui, digito a mesma coisa, 15 cm, centímetros, certo? Observe aqui que eu tenho alinhamento, geralmente ele vai aparecer assim, ó, esquerda, tá bom? E aí você vai escolher o alinhamento. Irei escolher o alinhamento centralizado. Depois, preenchimento, vai aparecer marcado nenhum, mas você tem vários tipos de preenchimento. Irei escolher o 2, a opção 2. Observe, depois que eu fizer tudo isso, observe o que vai acontecer. Irei clicar aqui em definir. Quando eu clico em definir, olha só que legal, não é? Automaticamente, ele aqui, eu já disse, realmente aceita os 15 centímetros. Caso o computador perceba que os 15 centímetros, né, o número que você colocou aqui na configuração, ele passa do limite, vai aparecer uma mensagem informando, escolha, né, outra numeração menor, porque esse passa do limite estabelecido em tal configuração, certo? E aqui, ó, irei clicar em OK. Ao clicar em OK, olha a mensagem aqui, ó. A parada de tabulação é muito grande, ok? Então aqui eu vou mudar. 15 centímetros foi grande, agora eu vou colocar 1 centímetro a menos, 14. Aqui também apago, 14 cm, que é centímetros, né? Faço a configuração centralizado, preenchimento 2, definir, opa, já está em 14, vamos ver se deu tudo certo. Opa, se não apareceu mensagem nenhuma, deu tudo certo, tá bom? Então agora o teu documento ele está configurado para fazer o teu sumário, o teu cardápio, o teu índice e assim por diante. Então observe, irei colocar aqui, ó. Observe que interessante. Depois que eu terminei a palavra, eu não vou clicar no espaço no meu teclado.
eu irei clicar, lembra lá da apresentação, lá no início que eu expliquei sobre o teclado, eu irei agora simplesmente utilizar, né? Irei dar um simples toque, né? Justamente na tecla Tab. Tab é justamente o resumo da palavra tabulação. Olha só o que acontece. Opa! Lembra dos pontinhos? Os pontinhos foi o numeral 2 que eu escolhi. Preenchimento, cheio de pontinhos. E ele ficou centralizado porque lembra que eu escolhi alinhamento centralizado. E aqui o que acontece? Vamos supor que no livro que eu estou fazendo o sumário dele, né, a página que está o capítulo, vamos colocar aqui, vamos refazer, ok? Se você errou alguma coisa, ó, não se preocupe. Outro detalhe aqui, ó, só é você voltar na setinha, certo? Opa, capítulo, vamos ver se vai dar certo. 1, dei um espaço ali e agora o botão Tab, certo? O capítulo 1 está na página 10 do meu livro, certo? Depois que eu fiz isso, lá no meu teclado, eu irei clicar apenas uma vez, só um clique, tá bom? Nada de sustentar, né? No botão, na tecla Enter. Opa! E aqui, ó, certo? Espaço, capítulo 2, certo? Tab, tecla Tab. Opa, vamos supor que o nosso capítulo 2 esteja na página 21, certo? Enter. Certo? Espaço, Tab. Olha só que interessante. Olha, percebeu que é a mesma lógica do cardápio? Certo, gente? Tecla Tab. Vamos supor que seja a página 32. E assim por diante. Ou seja, todo esse documento ele está configurado, olha só, tudo alinhado, tudo direitinho, certo, pessoal? Uma outra situação, irá aparecer essas informações aqui abaixo da palavra. Pode aparecer sublinhado na cor verde, como está aí, ou sublinhado na cor vermelha. Quando está na cor vermelha, é porque aquela palavra ela está escrita errada. Ah, professor, mas eu coloco o meu nome, que começa com W, por exemplo, e o programa Word diz que o meu nome ele está escrito errado. Veja só, assim como nós, seres humanos, que precisamos aprender novas palavras para enriquecer o nosso vocabulário, também o computador, ok? Então, por exemplo, essas daqui, eu irei simplesmente posicionar aqui, ó, o mouse sobre a palavra que foi sublinhada na cor verde e irei clicar com o botão direito do mouse. E aí ele vai me apresentar justamente o que? Ele vai me apresentar qual é a falha. Olha só, a primeira falha que ele apresenta, iniciar a frase em letra maiúscula. Olha só, e aí, ó, ok? Olha só, como ele está em tabulação, né, se ele não estivesse em tabulação, em um texto normal, automaticamente ele ficaria, né, maiúsculo. Como eu coloquei ele na configuração tabulação, né, ele não ficou automaticamente na opção, né, com a primeira letra em maiúsculo, tá bom? Terminou, professor? Não, ok? Então, observe aí que é simples. Né? Teve dúvidas, volta, veja a aula, tá bom? Mais uma vez. Vamos fazer a configuração, vamos supor, uma determinada empresa pede para você fazer, né, um sumário de um livro, um cardápio, você não vai entregar assim. Isso aqui é a primeira forma, tá bom? E agora vai começar a utilizar a tua inteligência, a tua criatividade, ok? Então, a primeira coisa que eu irei fazer aqui, eu irei trabalhar com a palavra sumário, tá bom? Então, a palavra sumário, o que é que eu irei fazer? Seleciono a palavra. O que é selecionar? Eu irei posicionar o ponteiro do mouse aqui, ó, na frente da palavra, com o meu botão esquerdo do mouse, irei clicar, sustentar e arrastar nessa direção. Se a palavra ficou azul, significa que ela está selecionada. Eu também posso fazer no sentido contrário. Olha só, selecionei.
Veja bem, pessoal. Tudo que você for fazer no Word, é necessário você selecionar. O que é selecionar? É você dizer ao computador, isso que eu estou marcando é o que você irá transformar, tá bom? Então eu já disse para o meu computador, isso aqui é justamente o que eu quero transformar. Então, a primeira transformação, eu venho aqui, ó, em fonte, tá bom? Olha só a quantidade de fontes que eu tenho. Irei escolher, por exemplo, essa daqui, ó. Opa, ok? A outra situação que eu irei transformar é o tamanho da fonte, tá bom? Olha só, na setinha ao lado eu tenho, olha só, ele aumentando ali, tá bom? Eu tenho vários tamanhos, certo? Ok, vou deixar aqui 24, certo? Aqui também, pessoal, vocês podem observar, ó, essas duas ferramentas aqui também é fonte, tá vendo? Aumentar, clicando com o botão esquerdo, ou diminuir, clicando com o botão esquerdo. Ok, pessoal? Essa outra ferramenta aqui é para você deixar todas as letras da palavra, todas minúsculas ou todas maiúsculas. Olha só a primeira letra da palavra sumário está maiúscula, só que eu quero deixar todas. Irei apagar e digitar tudo maiúsculas? Não, ok? Então eu venho nessa configuração, olha só, toda maiúscula, certo? Lembrando, se você clicar em qualquer parte daqui dessa folha aqui, ó, sai a seleção, ok? Vou selecionar mais uma vez, ainda tem mais transformações. Uma outra ferramenta que iremos utilizar é justamente aqui o alinhamento, tá bom? Então eu tenho aqui o alinhamento do texto à esquerda, eu tenho um alinhamento centralizado, eu tenho um alinhamento, né, à direita e eu tenho o justificado, né, que é o justificar, certo? Então eu vou escolher aqui, ó, centralizado, ok, pessoal? Tá? Centralizado, certo? Uma outra ferramenta que é legal utilizar, eu tenho aqui, ó, o negrito. Ao clicar, ele deixa, não é, as letras com a espessura maior, né, maior evidência, ok? Esse daqui é o itálico, ele vai dar uma pequena inclinada em cada uma das letras. Olha só o que acontece. E esse daqui é o sublinhado, certo? A setinha aqui, ó, ao clicar nele, olha só, sublinhou. E a setinha aqui ao lado do S, você pode escolher qual é o tipo que você vai deixar para sublinhar, ok? Então, fica à vontade para vocês utilizarem a criatividade, utilizar todas as ferramentas disponíveis nesse programa, ok? Então, para mim, aqui o sumário do livro, ele terminou a palavra, tá bom? Ah, ainda não. Eu irei modificar, por exemplo, a cor. Olha a ferramenta aqui, cor, tá bom? A letrinha A, né, geralmente ela aparece aqui, ó, com o vermelho sublinhado, porém, ao clicar na setinha ao lado, eu tenho a palheta de cores, ok? E aí você pode, ó, escolher diversas cores. Irei deixar o preto, né, se tratando sempre que você estiver digitando um trabalho acadêmico, né, da sua escola, um documento oficial, né? Então, geralmente é a cor preta e assim por diante, tá bom, gente? Agora eu irei trabalhar com estes conteúdos aqui, tá bom? Então, irei selecionar, ó, clico, sustento e arrasto aqui. Soltei. Posso fazer o contrário, eu vou começar aqui, ó, do numeral 2, tá vendo? 32, o numeral 2, o número 32 e o numeral 2. Olha só, de trás para frente, selecionei tudo. E aqui eu vou selecionar, ó, o tipo de fonte, o tamanho dessa fonte, olha só que legal. Certo, pessoal? Olha só, já fiquei com o meu sumário pronto. Certo, gente? Ah, e tem outro detalhe também, muito importante para que a gente pode trabalhar, pessoal. A gente pode trabalhar, por exemplo, né, com o layout da página. Né? Por que o layout da página? Veja só, a gente já está avançando algumas ferramentas. A gente vai colocar uma demarcação nessas margens. Então, você vem em layout da página, olha só, margens, certo? Aqui, pessoal, você também pode controlar a margem
não é? De cada um. Geralmente essas margens aqui já estão configuradas dentro do padrão. Mas caso vocês estejam fazendo algum trabalho escolar, acadêmico e assim por diante, né, eles irão pedir utilizando normas da ABNT. E você vai procurar justamente essas normas aqui. Geralmente elas estão disponíveis já na configuração de fábrica deste programa, ok, pessoal? E aqui, algo muito interessante, nessa parte aqui, ó, inferior, eu tenho margens personalizadas, ok? Imagens personalizadas é justamente o que você vai fazer essa configuração. Ah, o meu professor disse que a margem superior é tantos centímetros, a esquerda, a inferior, a direita, a superior, e você vai modificando justamente essa configuração aqui, ok, pessoal? Como eu estava dizendo, a gente vai demarcar aqui, né? Iremos colocar bem visível a demarcação, né, justamente das nossas laterais, superior, inferior. Bom, em layout da página, você pode vir aqui, ó, bordas da página. Ao clicar nessa ferramenta, olha só, eu tenho aqui, ó, bordas de página, certo? Geralmente eu escolho essa parte aqui, ó, classificada como bordas, ok? E aqui, ok. Olha só, o meu documento já ficou com uma determinada borda, certo, pessoal? Né? E na hora de salvar o documento, professor, terminei todo o documento, eu não quero perder esse documento. Observe só o que irá acontecer. Agora você irá utilizar o menu Arquivo. No menu Arquivo você utiliza Salvar como. Quando abrir essa janela, o que você irá fazer? Você irá procurar a pasta que você desejar, certo? Então, o que é que você irá fazer? Por exemplo, em área de trabalho, irei colocar em área de trabalho, certo? Aqui com o botão direito do mouse eu vou criar uma pasta, certo? Eu venho aqui, ó, para criar uma pasta, botão direito do mouse, novo, pasta. Observe que ele apareceu aqui, ó, já selecionado. Se você clicar em qualquer área aqui, tirou a seleção, ficou o nome nova pasta. Eu aconselho vocês a personalizar a pasta. Então, na pasta, você clica com o botão direito do mouse e escolhe a opção renomear. Irei colocar atividade 1. Clica na área branca, olha só. Agora você dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Opa, já abriu. Eu estou na área de trabalho, atividade 1. E agora, olha só, sumário. Irei colocar aqui, ó, atividade prática, certo? E irei salvar. Ok, pessoal? Salvei o documento, ele já está salvo no meu sistema, certo? Fecho o documento, olha só, e não preciso me preocupar porque o documento ele foi salvo. Olha só a nossa pasta aqui, atividade 1. 2 cliques para abrir, 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, certo? E 2 cliques para abrir o documento que até então a gente tinha acessado, certo? Agora vem algo muito interessante. Ah, professor, e vamos supor que eu esqueci de adicionar mais um capítulo, né? São 5 capítulos. Você vem aqui, dá um clique nessa última parte, depois você clica Enter e digita. Ele já acompanha, certo? Ó. Botão Tab. Ele está na página 45, ok? Pronto, então o seu documento está salvo e agora a gente está fazendo uma alteração do documento. Observe, fiz a alteração e irei sair do documento, fechar. Quando eu irei fechar, o computador ele já entendeu que eu fiz uma alteração no documento e aí ele me oferece a opção: deseja salvar as alterações
em atividade prática. Aí, observe o que vai acontecer. Eu irei escolher a opção não salvar. Irei abrir o documento novamente. Olha só, não alterou nada, tá bom? Irei repetir aqui, ó. Tab. Certo, pessoal? Aí vem essa questão aqui, ó. Você pode, se você fechar o documento, ele vai dizer, ó, presta atenção, você fez uma alteração no documento, deseja salvar, ok? Você diz sim, salvar, tá bom? Só que eu irei fazer outra simulação, certo? Olha, agora vem a importância, ó, arquivo, salvar como, é quando você irá salvar esse documento em outra pasta com outra configuração, ok? E aqui eu vou clicar em salvar, certo? Observe que quando eu for sair, ó, certo? Vamos abrir o documento novamente. Olha só, o documento ele fez a alteração, não é, que a gente pretendia. Certo, pessoal? Um abraço aí para vocês, tá bom? E outra coisa, não esqueça, a gente vai avançar sim com essas aulas, tá bom? Fique na paz.